Vamos lá, então, gente. Boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Carla, juntamente com a Érica e com a Gabriela, a gente trabalha junta no projeto Pré-Integração no Brasil, do Goethe Institut. Esse projeto tem como objetivo auxiliar as pessoas que se decidiram a viver e trabalhar na Alemanha nesse processo de preparação. Então, a gente tem uma série de atividades, todas gratuitas para quem participa, além desse tipo de evento como vocês vão participar hoje, que é um evento informativo, um seminário. A gente tem entrevistas com brasileiros e brasileiras que já vivem na Alemanha, treinamentos, aconselhamentos individuais. Vocês podem marcar, é gratuito, a gente vai postar o link no chat, vocês podem marcar um aconselhamento e conversar com a gente e esclarecer diretamente alguma situação que vocês tenham, tal, a gente orienta. Esse projeto é financiado pela União Europeia e todos, quer dizer, tudo isso, quer dizer, faz parte, digamos assim, de um combo que o Instituto Goethe se propõe a fazer, que é ajudar as pessoas justamente a se prepararem para viver na Alemanha. Aí entra a preparação, o conhecimento do idioma e todas essas orientações, treinamento intercultural e todas as orientações que são importantes e necessárias. A gente está fazendo uma série de seminários sobre preparação para uma candidatura a um emprego na Alemanha, como se candidatar para uma vaga na Alemanha. A gente já fez para profissionais de TI, fez para engenheiros. Esse é o terceiro evento da série para profissionais, para enfermeiros e cuidadores. Não sei se vocês sabem, mas para essas duas áreas tem uma demanda absolutamente enorme na Alemanha para profissionais dessa área. Existem, e aí a gente vai dar dicas para vocês, muitas agências fazendo recrutamento, é importante vocês entenderem que critérios vocês devem conhecer para avaliar se esse é um trabalho sério ou não, né? Para vocês ficarem seguros nas escolhas, nesse caminho dessa busca. E a gente vai contar aqui com a expertise da Cristina Ramalho. A Cristina é brasileira, vive na Alemanha já desde 92, é treinadora intercultural e facilitadora de muitos processos, não só entre Brasil e Alemanha, mas no âmbito das relações entre países, ajuda as pessoas a se prepararem, as que chegam ou as que saem da Alemanha, e ela está aqui para nos ajudar, ela vai passar esse conteúdo para vocês. Eu peço, por gentileza, que vocês mantenham microfone e câmera desligadas, até para facilitar, para a gente não ter problema de conexão. Vocês podem, a qualquer momento, postar perguntas no chat e a gente vai administrando as respostas. E, ao final, também, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Tá bom? Agora eu já vou passar para a Cristina. Cristina, muito obrigada. Sua palavra. Boa noite, gente. Boa noite, Carla, Gabi e Érica, dessa equipe maravilhosa do Hand in Hand, do Instituto Goethe. Aliás, Instituto Goethe dentro do projeto Hand in Hand. A gente já vem desenvolvendo desde outubro do ano passado alguns projetos nessa área e tem sido para mim uma grande alegria poder cooperar nesse projeto tão importante para os dois países, para o Brasil e para a Alemanha. E como a Carla falou, eu sou treinadora intercultural e sou natural de Fortaleza, vivo e trabalho aqui em Colônia, na Alemanha, desde 1992. Nós vamos hoje nos ocupar praticamente com o tema o que é importante para eu me candidatar para uma vaga de trabalho na minha área, e hoje o tema é profissional de saúde, quer dizer, a área de enfermagem e de cuidados na Alemanha. E como a Carla falou, realmente a demanda é muito grande, porque
dentro do quadro de pessoas que estão trabalhando nessa área hoje em dia aqui na Alemanha, muitas pessoas estão se aposentando, então há uma demanda, e principalmente também porque a população está ficando cada vez mais idosa e necessita de mais cuidados. Então, é um aspecto muito importante a ser relevado aqui hoje. Nós vamos, então, trabalhar um pouco interativamente, e por isso que eu vou agora compartilhar minha tela. Hoje, o nosso tema principal é justamente na área para profissionais da saúde, na área de cuidados de enfermagem, e aí nós vamos trabalhar, então, com temas como o que é necessário ao se candidatar para um trabalho na Alemanha, na área de cuidados, na área de saúde. O outro aspecto que, mesmo muitas pessoas sendo recrutadas por agências, nós vamos ver como são feitas as formas de candidatura para o trabalho na Alemanha, porque é importante também saber, algumas pessoas às vezes se candidatam diretamente, não sendo por agência, quer dizer, ninguém é obrigado a ir por agência, mas tem acontecido com maior frequência que a maioria das pessoas tem vindo com agências para a Alemanha, na área de saúde. E, mesmo com agências, há algumas coisas que são importantíssimas, ou sem agência, que são os 3 pilares da candidatura, que é a carta de motivação, o currículo vitae e a entrevista. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar interativamente. E eu preparei para vocês uma estante virtual, e essa estante virtual, que se chama Padlet, ela vai ficar como é que se diz? À disposição de vocês ainda durante um tempo. Vocês podem entrar nessa estante virtual, vocês podem ver os documentos, vocês podem baixar documentos, vocês podem ver vídeos, tá certo? Que são onde estão na estante exatamente vários temas relacionados à nosso treinamento de hoje, que é a questão do currículo vitae, o que é importante ter no currículo vitae para se candidatar para um trabalho na Alemanha, como escrever uma carta de motivação, candidatando-se para uma vaga de trabalho, tem aqui também uma parte da pré-integração e outros links importantes. Vocês vão ver também que aqui embaixo está escrito o link, e eu vou colocar para vocês no chat, deixa eu que eu tinha colocado aqui, os 2 links que nós vamos usar daqui a pouco, e eu peço que vocês observem, por favor, no chat, esses 2 links. Que vocês podem abrir. Então, esse primeiro link é o do Padlet, como eu falei, em que tem esses vários temas, inclusive exercícios em alemão sobre candidatura também, e alguns links importantes de muitos sites, como a Agência de Trabalho da Alemanha, que está em português, ou Make It in Germany, especializado para enfermeiros na Alemanha, da Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Então, vocês podem dar uma olhadinha, tá? E podem deixar já o Padlet aberto, porque depois nós vamos trabalhar com ele. Um outro aspecto, que seria o segundo link, eu gostaria de pedir a vocês para abrir o segundo link e, ou então, fotografar aqui esse código QR, porque eu tenho uma pergunta ativa para vocês. O que é necessário ao me candidatar para o trabalho na minha área específica, na Alemanha? Então, eu gostaria de fazer uma enquete com vocês podem escrever uma palavra-chave, o que vocês acham que é necessário para se candidatar na área específica de vocês, para o trabalho na Alemanha. Então, vocês entrem aqui, ou usando o celular de vocês e fotografando esse código QR, ou então www.slide.com e usar o jogo da velha 380-137, ou então usando o link que eu coloquei para vocês no chat. E aí vocês podem responder com uma palavra-chave.
Vocês estão conseguindo acessar? Sim, aqui eu abri o link aqui, tá aparecendo algumas respostas lá já. Tá, porque eu ainda... Ah, porque eu estou no PowerPoint. Tá bem. Obrigada por você ter me dito. Ai, meu Deus. Uhum. Vocês estão conseguindo ver ou eu tenho que entrar, sair e entrar de novo? Tá Ele aí, está... porque tá só como seu PowerPoint. Tá, então eu vou sair. Espera aí, deixa eu terminar aqui e entrar de novo para a gente ver. Então, vamos ver como é que está. Nível B2 em alemão, corretíssimo, exatamente, para o trabalho na área de saúde é necessário o nível B2 em alemão, que é a mesma coisa do certificado B2 do Goethe. Saber alemão, ter o diploma reconhecido, exatamente, conhecimento da língua, Zeugnis, que é a mesma coisa que o diploma, né? Exatamente, fluência em alemão, falar o idioma, ter uma carta de motivação, exatamente, conhecimento de alemão. Falar inglês é importante como segunda língua, mas para o trabalho vocês vão precisar do alemão. Quer dizer, uma pessoa que se candidata sem ter a proficiência do alemão, no mínimo B2, ela não, quer dizer, sem ter essa proficiência, mesmo falando inglês, para essa área, ela não vai ter muitas chances. Quem vai ter mais chance é quem tem o nível de proficiência B2. Muito bem. E, claro, a palavra experiência é muito importante, ter experiência de trabalho, né? Ok, conhecimento, carta de motivação, aprender, falar inglês, diploma reconhecido, certificado B2, experiência, ter experiência de trabalho. Agora, é muito importante a seguinte coisa, vocês já sabem, ou já devem saber alguns detalhes de como é, então, na realidade, quando vocês chegam na Alemanha com o nível B1, ou vão fazer o B2, vocês entram que já entraram no processo, vocês vão fazer primeiro o reconhecimento, né? Então, esse processo de reconhecimento demora um pouquinho até vocês terem o nível técnico de enfermagem na Alemanha, e isso é um processo que é muito importante porque ajuda a vocês se adaptarem melhor ao dia a dia do trabalho no hospital na Alemanha. Então, até mesmo tendo um reconhecimento rápido e a pessoa tendo um nível B2, ela precisa desse tempo para se adaptar à nova rotina. Muito bem, tá certo. Então, agora eu vou sair aqui e entre novamente. Se vocês tiverem perguntas, por favor, sintam-se à vontade de fazer. Muito bem, ok. Então, nós vamos dar uma olhadinha como é que é feito geralmente o processo de candidatura para uma vaga em geral na Alemanha, tá certo? Geralmente, se eu não estou trabalhando com a agência, porque as agências estão recrutando, claro, no Brasil, através de outros contatos, através de mídias sociais, através, às vezes, até da Câmara, muito bem. Pois é, a Rosete está escrevendo sobre ir ou não através da agência. Daqui a pouco eu dou uma palavrinha sobre a agência, Rosete. Muito obrigada. De qualquer maneira, o processo que qualquer pessoa, independente da área, que está se candidatando para um trabalho na Alemanha, ele se passa da seguinte maneira. Eu tenho a Klassische Bewerbung, que é a maneira clássica de mandar, eu tenho o meu material e mando pelo correio, ou eu faço o meu material, que depois nós vamos ver quais são os 3 pilares, né, desse material, de modo bem conciso, com pouca informação, mas é a informação exatamente necessária para aquela vaga de trabalho, eu mando pelo correio, e geralmente essa bem concisa é quando eu vou, por exemplo, para uma feira um evento de recrutamento, em que há vários recrutadores ou empresas recrutadoras, então eu tenho a minha documentação bem concisa lá. A outra é quando eu tenho uma ideia, eu gostaria de trabalhar na clínica tal, ou no hospital tal, eu acho muito interessante o trabalho deles.
mesmo que eles não estejam procurando uma pessoa na área específica agora, na minha área específica, mas quero tentar fazer uma candidatura com iniciativa própria, que é o que se chama de Initiative Bewerbung, que aqui na Alemanha também funciona bem, certo? Eu também posso fazer a minha candidatura por e-mail, claro, ou eu faço um flyer para poder, por exemplo, entregar um flyer com o meu currículo, com a minha carta, em que eu me apresento e dizendo que tipo de projetos eu já fiz, etc. e tal. Eu posso fazer também uma candidatura online, que tudo é online, que é o contrário da clássica, que é mandada pelo correio, ou por telefone, ou então aquelas passivas que são através das redes sociais de trabalho, como o LinkedIn, o Xing na Alemanha, que é uma rede social de trabalho da Alemanha mesmo, ou a Jobbörse, que é para trabalhos que é uma rede também só de trabalhos. Mas, por exemplo, eu dei uma olhadinha no próprio LinkedIn agora e só vi uma candidatura quer dizer, só vi um anúncio de vaga para trabalho na área de cuidados aqui na Alemanha. Então, quer dizer, na realidade, há outros sites, e isso vocês vão ver também na estante virtual que eu fiz para vocês no Padlet. O que é muito importante vocês terem noção de que para qualquer candidatura que vocês vão fazer, seja online, seja curta, seja clássica, quer dizer, a mais longa, seja uma de iniciativa, seja essa passiva, que a gente só bota na rede social lá os nossos dados, vocês têm que olhar muito bem, evitar fazer erros. E eu vou dizer que tipo de erros são esses, certo? Espera ainda. Os erros, porque eu pulei. Os erros geralmente acontecem quando eu não observo, por exemplo, certas coisas, por exemplo, eu coloco proficiência de língua, eu coloco tudo numa frase só, tá certo? Então, muitos dos recrutadores trabalham com softwares e o software só lê uma frase. Então, se a pessoa colocou, por exemplo, domino quais línguas que domina? Aí a pessoa coloca inglês, alemão e português como língua mãe. Então, o software só reconhece o inglês, porque no começo da frase é a primeira língua que está. Então, aí o que é que acontece? A pessoa deixa de se candidatar, quer dizer, deixa de ter a chance para se candidatar, porque o software leu apenas uma coisa, e aí diz, não, essa pessoa não domina nem o alemão, qual é a língua mãe que ela fala, não está escrito, então tem que ter muito cuidado com isso. É o que a gente fala sobre software, que é o CV parsing, não perdoa esse tipo de erro. Agora vamos dar uma olhada justamente, Ocene, nisso que você perguntou. Há uma série de agências, certo, que que estão agora no mundo todo recrutando pessoal para esse trabalho na área de cuidados, na área de saúde na Alemanha, e a gente tem que ter muito cuidado para separar o joio do trigo, porque o que é que tem acontecido? Muita gente tem caído no conto do vigário com as agência que fica cobrando mundos e fundos desde o início e promete uma série de coisas, etc. e tal, e muita gente paga além, ou então se compromete com certas coisas que depois se torna, na realidade, um problema muito grande quando você chega na Alemanha, porque você vai estar endividado, vai ter que pagar a agência, vai ter que fazer uma série de coisas. Então, é importante saber quais são as agências sérias. E, por conta disso, aqui na Alemanha, eles fizeram um selo de qualidade, vocês podem olhar, inclusive, no Padlet, na estante virtual, tem o link desse selo de qualidade, que é o Fair Anwerbung Pflege Deutschland, tá certo? E esse selo de qualidade... obrigada, exatamente, a Gabi já colocou. Esse selo de qualidade, ele, inclusive, o que é que eles estão fazendo? Eles estão juntaram uma série de critérios, o que é que as agências têm que ter de critérios para poder obter esse selo de qualidade. Então, uma das primeiras coisas é a questão de transparência no processo todinho de recrutamento,
tá certo? Hoje em dia inclusive está escrito aqui, são 19 critérios e 56 indicadores que fazem parte para esse selo poder ser dado. Um dos aspectos mais importantes, por que eles fazem isso? Justamente para poder proteger pessoas da área de saúde que estejam sendo recrutadas e que elas venham através de agências não sérias, né? E que a agência explore a pessoa e tudo mais. Aqui também no site é muito importante porque eles têm uma lista das agências, então, que tem esse selo. E por isso que com essa lista há a possibilidade de dar uma orientação para a escolha da agência certa. Tá certo? E a outra coisa que esse selo é dado de uma maneira independente, quer dizer, ninguém que está participando desse processo aqui vem de uma agência. Então, é um selo independente, certo? Que não indica a agência essa, porque essa aqui é melhor, porque a gente trabalha mais com ela, não. As agências que cumprirem os critérios, elas vão ser, então, recomendadas e elas estão na lista. Então, vocês podem olhar aqui e vocês vão encontrar, então, a lista das agências mais sérias. Respondendo à sua pergunta, Rossetti, é o tipo da coisa. Caso eu compre uma bicicleta, a gente não pode lhe recomendar, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que ver o que é que para você é mais adequado. Se você encontra uma agência adequada às suas demandas, que também esteja oferecendo justamente um trabalho naquela área, mas nada impede de você também se candidatar diretamente com as instituições de cuidados na Alemanha ou os hospitais e clínicas, tá certo? Isso vai depender de você, de como você obtém as suas informações. Eu espero que tenha, assim, respondido. Sim, a próxima pergunta. Existem empresas que fornecem curso de alemão em um ano. Esse tempo é suficiente para quem não tem conhecimento prévio da língua. Eu gostaria de dar essa palavra para a Gabi ou para a Érica. Oi, então, isso é uma formação, existem várias empresas que têm esses cursos de alemão, e se você tiver, por exemplo, a Bundesagentur für Arbeit tem um programa de recrutamento de enfermeiros. Nesse programa, vocês ficam, quem for selecionado, fica acho que de 6 a 9 meses fazendo alemão, mas de forma intensiva, então, assim, é o dia inteiro. Você ganha uma bolsa da Bundesagentur para estudar alemão de 6 a 9 meses, mas todo dia acho que é das 9 às 5, era uma coisa assim. Né? Então, daí nesse tempo dá, entendeu? Então, se é uma coisa que é feita de forma intensiva, seria possível conseguir chegar no B2 em um ano, mas só se for intensivo mesmo. Se for 2 vezes por semana, uma coisa assim, daí provavelmente não. Exatamente. E o que acontece, né, Gabi, é o seguinte, uma língua, não é assim que a gente abre o cérebro, empurra tudo dentro e fecha e já sai usando. A gente precisa digerir aquilo para poder utilizar. Claro, você estando na Alemanha, você é forçado a falar a língua, essa é a primeira coisa, mas há todo um processo de maturação para utilizar a língua, principalmente na sua área específica de trabalho. Então, a questão não é só você aprender a chegar e pedir um táxi ou andar de metrô, como é que eu compro o ticket, etc. e tal, ou onde é o próximo supermercado, perguntar esse tipo de coisa, mas também saber como se descreve, quantos milímetros tem a cânula para fazer uma infusão, etc. e tal. Quer dizer, as coisas específicas da área de trabalho de vocês. E por isso que tem a questão do reconhecimento de um ano, porque eles dizem que é quando você começa a se adequar àquele vocabulário específico para o trabalho, certo? Então, por isso que não adianta dizer, mas eu falo inglês muito bem. Sinto muito, mas os pacientes no hospital vêm de toda parte. Claro, você falar inglês é uma coisa que ajuda, mas você está no hospital na Alemanha e os colegas são alemães e o ambiente de trabalho é alemão. Então, você tem que falar. Por isso que, se você não tem a proficiência ou não está disposto a aprender a língua, é melhor nem se candidatar. Eu digo isso abertamente porque você tem
que saber isso desde o começo. E a outra coisa também é o seguinte, que eu ia falar uma coisa, esqueci. Depois eu me lembro novamente, tá certo? Provavelmente vem uma segunda pergunta e aí eu digo. Então, vamos lá. Não é propriamente o assunto do seminário, gostaria de como funciona os salários, ele inclui plano de saúde. Tá bem. Vamos fazer o seguinte, essas perguntas eu posso responder, então, no final. Né, Gabi? A gente deixa porque não está agora direcionada aqui para esse tema agora, tá certo? Mas há uma coisa que eu já posso dizer para vocês é o seguinte, a formação, hoje em dia, ela é uma formação geral e antigamente, ela era Altenpflege, né, para cuidado de senhores, para hospital, para pacientes, etc. E tal. Ela era toda dividida e hoje ela é uma só, e depois você se especializa, então, na área específica. Então, quando eu estou falando aqui na área de cuidados, eu estou falando no geral, quer dizer, para uma pessoa que está fazendo a formação geral, tá certo? Mas também indica o trabalho em casa de idosos e cuidados de idosos também. Ok. Assim, era exatamente isso. Eu tinha falado do passing, só que o PowerPoint trocou. Então, quando eu falei que teve aquele erro no currículo de uma pessoa, que ela perdeu a vaga, foi justamente isso, porque a pessoa colocou, por exemplo, línguas estrangeiras que fala e o nível inglês, italiano e polonês, e não colocou alemão como língua materna. Então, como colocou tudo em uma frase só, o software achou que essa pessoa não falava alemão, tá certo? E só sabia falar inglês. E por isso que a pessoa não participou, não entrou mais no processo de seleção. Então, tem que ter muito cuidado, certo? Ok. Tá. Para aqueles que decidem fazer uma candidatura online, a gente tem que saber que todos os documentos têm que ser mandados com PDF. Tá? E certamente as agências também vão recomendar vocês a fazer tudo isso. É muito, muito, muito importante que os documentos não tenham erros ortográficos e erros de gramática. Então, é muito importante vocês pedirem a uma pessoa para corrigir tudo antes de vocês remetê-los, tá? E nunca esqueça de escrever seu nome. Por exemplo, quando você escreve um e-mail, que você escreve aqui com a assinatura do e-mail o seu nome, porque senão depois eles não sabem quem é que estão mandando, porque há muitas pessoas se recrutando ao mesmo tempo. Então, quando eu mando um e-mail, uma candidatura por e-mail, eu coloco o meu nome, claro, em cima, o BCC, é muito importante, quer dizer, o nome da pessoa ou da empresa. Aqui eu me coloco para eu poder receber a cópia desse e-mail, também para ter certeza que o e-mail chegou. Aqui eu coloco qual é o assunto, né? Eu escrevo um texto rápido, esse texto rápido não é a carta de motivação, é apenas uma pequena apresentação, e digo que por que eu estou me candidatando e por que eu estou mandando material, eu assino e coloco aqui embaixo o que está em anexo. Então, isso é muito importante quando eu vou fazer um e-mail, a candidatura por e-mail. Por favor, observem que esse PowerPoint depois estará também, eu vou carregá-lo e ele vai estar também na estante virtual, no Padlet. Ótimo. Tá, e como é que eu faço com a questão dos meus diplomas e certificados? Tá? Agora eu me lembrei o que era que eu ia falar, voltando à questão da proficiência do alemão, eu queria falar só um exemplo que eu mesmo vi um dia desse, uma pessoa conhecida que está no curso de alemão B2 e ela tem um colega que vem da área de engenharia, quer dizer, não na área de cuidados, mas o colega já está aqui há 1 ano e o contrato dele está escrito que ele tinha que ter B2. Ele chegou aqui, não tinha um B2 e demorou muito para fazer o curso de alemão, e agora ele está em vias de perder o trabalho, justamente porque ele não fez o B2 nesse tempo adequado.
que estava dentro do contrato. Então, muitas vezes o curso de alemão é pago, por exemplo, pela própria instituição que você está trabalhando, ou pelo hospital, ou a agência coloca isso no pacote também, tá certo? Mas se está no contrato, você tem que fazer o curso dentro desse período e tem que começar a usar a língua, porque é o que eles estão precisando, que você tenha essa proficiência. E se você não faz, eles podem dizer, então não tá cumprido o contrato, e pode ser um motivo de deles não quererem fazer renovação de contrato. Mas isso era apenas a informação que eu queria ter dado naquela hora que eu tinha esquecido. Bom, e como é que eu faço com diplomas e certificados? Na Alemanha, é muito importante apresentar certificados dos cursos e dos trabalhos que você fez. E esse documento é sempre pedido quando se faz uma aplicação para vaga de emprego, tá certo? Basicamente, o que é que a gente faz quando manda a documentação online? A gente faz um PDF com diploma de bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, etc. Os certificados de cursos e especializações, independente da carga horária, mas principalmente direcionados àquela área, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com medicina intensiva, quer dizer, cuidados dentro da medicina intensiva, é importante que eu coloque os certificados de cursos e especializações naquela área, tá certo? Uma outra área que não tem nada a ver, é pouco relevante justamente para aquele trabalho. Também muito importante colocar o certificado de idioma, B1, B2, e uma outra diferença que é muito grande em relação a candidatura para o trabalho no Brasil é que na Alemanha se trabalha muito com carta de recomendação, carta de referência, que é o que eles chamam, na realidade, de Arbeitszeugnis, de o certificado de trabalho. Como na Alemanha não tem a carteira de trabalho, como nós temos no Brasil, digamos assim, o seu chefe, por lei, ele tem que escrever uma carta de recomendação quando você muda de trabalho, por exemplo, para lhe recomendando, descrevendo o trabalho que você fez, tá certo? Então, e essa carta eu posso exigir, mesmo, digamos assim, eu saindo, vou para outro trabalho, não tive mais uma relação boa na empresa e tudo, mas eu posso exigir isso do meu chefe. E essa carta, então, essa carta, então, seria a recomendação descrevendo o trabalho que você fez durante essa época na empresa que você estava, ou na instituição que você estava, no hospital, por exemplo, e vai ser repassado que vai servir como documento para a entrevista. Então, no Brasil não se tem isso, mas é muito importante ter, se vocês tiverem uma carta de referência, uma carta de recomendação do hospital ou da instituição que vocês estão trabalhando, certo? Ou da empresa que vocês estão trabalhando, é muito importante tê-las em inglês ou em alemão, porque vai ser um documento necessário para a entrevista. Esse arquivo deve ser feito de forma cronológica e decrescente, o mais recente em cima e o menos recente, o mais antigo, embaixo. Tá certo? Então, a gente começa do mesmo jeito, vai ser como o currículo, nós vamos ver daqui a pouco. E como é a carta de recomendação? Aqui eu entro novamente um pouco mais no tema. Dado que na Alemanha não existe a carteira de trabalho, a forma de se comprovar é a carta. Bom, eu já tinha falado assim, e aí o chefe, então, cita o começo e o fim da experiência de trabalho e lista as atividades realizadas e também avalia a qualidade do trabalho realizado, em alguns casos, certo? Então, é muito importante, porque até é interessante que é um dos casos em que na Alemanha se usa até a linguagem direta, porque se a pessoa não fez um bom trabalho, por lei, a pessoa do departamento pessoal que está escrevendo, ou o seu chefe está escrevendo a carta, ele não pode dizer essa pessoa fez tudo errado, não pode dizer. Então, usa-se algumas palavras para amenizar os erros que a pessoa fez ou as falhas que ela teve, mas mesmo assim se subentende, uma carta dessa dá para se subentender muita coisa, mas isso é dentro dos aspectos na Alemanha, tá certo? As cartas de recomendação são quase inexistentes no Brasil, então, por isso,
se vocês forem pedir para se candidatarem para um trabalho, é importante que você mesmo pode escrever e leva para a pessoa do setor de RH para ela, então, carimbar e assinar, e você manda, então, traduzir. Então, data de entrada e de saída e as atividades exercidas de forma detalhada para torná-lo interessante e para ser recomendado, certo? O ideal é que a carta seja em inglês ou em alemão. Ok, aí agora vamos dar uma olhada mais direcionadamente nos 3 pilares da candidatura para um trabalho na Alemanha, que é a carta de motivação, o currículo e a entrevista. Então, aqui eu estou dando só um exemplo do que pode ser, certo? Os 3 documentos principais. Aqui nós temos a carta de motivação, em que eu escrevo quais são as razões porque eu estou me candidatando para essa vaga, porque que eu quero fazer esse trabalho neste hospital, nesta instituição, neste lar de senhores, nesta clínica infantil, etc. e tal, certo? Aqui, eu posso, é opcional eu colocar uma capa, mesmo sendo digital, eu posso fazer isso, posso colocar uma capa, que aí tem meu nome, tem a foto, tem o endereço e aqui o título, o que é isso? É a carta de apresentação, é a minha candidatura. E o número 3, que vocês estão vendo, é essa pessoa que está se candidatando como uma pessoa da área de saúde, em que ela aqui descreve o que é que ela fez de maneira tabelar. Depois, não se preocupem, mesmo vocês não entendendo, não podendo ler direito, porque o sentido não foi a gente ver agora em detalhe, depois nós vamos ver mais profundamente. Mas eu queria só dar uma olhada, uma ideia geral para vocês saberem o que é que significa essa carta, esses documentos em geral, para vocês terem uma ideia visualizada disso. E aqui nós temos, então, por exemplo, o currículo da pessoa, como eu falei, com a experiência de trabalho, tá certo? Aqui o caminho de aprendizado, quer dizer, experiência, quer dizer, a educação formal, técnica, acadêmica e graduação, pós-graduação. E aqui são informações gerais, por exemplo, informação, datas de nascimento, algumas informações sobre a minha personalidade, porque isso também é importante, se coloca no currículo na Alemanha, por exemplo, quais são, digamos, 3 palavras-chave que descrevem você no seu trabalho, certo? Motivação, uma pessoa que que é ágil, ou uma pessoa que lida com mudanças muito bem, uma pessoa que lida bem com o estresse, certo? Então, a gente se comunica bem, então são aspectos que são muito importantes. E aqui, por exemplo, conhecimento na área de computação, né? De que tipo de software, ou se trabalhou com algum software específico para a área de cuidados, e as línguas estrangeiras, e aqui na Alemanha se coloca também no currículo interesses pessoais, assim, no sentido do que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre, que é uma diferença grande para uma candidatura de trabalho na Alemanha. Então, vamos iniciar com a carta de apresentação. Eu queria só dar uma olhadinha, tem alguma pergunta? Não apareceu mais nada no chat, né? Tá. Então, a carta de apresentação, para a gente iniciar, o que é que acontece? A gente sempre começa a carta de apresentação falando sobre a nossa motivação e falando por que a gente quer fazer esse trabalho nessa clínica especial, nesse hospital especial, nesse instituto especial, tá certo? O que é que eu trago de bem, de bom para a equipe. Então, uma das fórmulas que a gente sempre fala são essas 3 razões, porque o hospital XY se beneficiará de mim como profissional de saúde. Qual é a minha motivação para trabalhar? Por exemplo, que eu sei lidar com situações de estresse,
né? E claro que a gente sabe que em hospital isso acontece muito, tem época que, sei lá, às vezes há um surto de alguma doença, ou as pessoas adoecem mais, ou acidente, ou seja o que for, então há um estresse maior, tem dias que são mais calmos, tem dias com mais estresse, então saber lidar com o estresse, e também a experiência profissional justamente naquela área que eles estão procurando, né? Então, é muito importante eu poder mostrar isso desde o começo, certo? Aqui eu escrevi, eu praticamente coloquei uma carta que seria uma carta, digamos assim, modelo de uma fictícia enfermeira da minha cidade, de Fortaleza, se candidatando para uma clínica na Alemanha, tá certo? Então, aqui a gente começa com o endereço, claro, quer dizer, meu endereço, nome, endereço e... esqueci de colocar Brasil, claro, tem que estar presente. Aqui a clínica também, tem que colocar Alemanha, e aqui a aplicação, aí esse é o assunto que é muito importante ter em toda a carta de motivação. Aliás, em todas as cartas que se escreve na área de trabalho na Alemanha, a gente sempre tem um assunto, como se coloca no e-mail também, qual é o assunto referente. Aplicação como profissional de enfermagem e o seu anúncio de trabalho no site Proficare para a Clinique GmbH, tá certo? Então, são os assuntos dos quais eu vou tratar aqui na carta. Então, vamos lá. Prezada senhora Musta, eu gostaria de poder me apresentar à Clinique GmbH com minha mão de obra e minha experiência. Como enfermeira, me especializei na área de terapia intensiva, mesma área que a Clinique GmbH, que seria a instituição, procura um profissional de saúde. Embora muitas vezes haja uma grande pressão de tempo nesta profissão, aí aqui está a questão do meu caráter pessoal. Então, aqui eu estou falando de motivação, e a segunda, qual é o meu caráter pessoal, qual é a minha qualidade, quais são as minhas qualidades. Então, embora muitas vezes haja uma pressão de tempo nessa profissão, poder dar atendimento pessoal e calmo ao paciente é extremamente importante para mim. Meus colegas, assim como meus superiores, atestam minha grande empatia, alta confiabilidade e resiliência física e mental. Então, são aspectos muito importantes que um recrutador nessa área quer saber se você realmente tem. Especialmente quando há mais estresse no trabalho, consigo manter a calma e acompanhar as tarefas que precisam ser realizadas. Isso acontece com o estresse. Agora eu vou falar do meu conhecimento na área. Pude aprofundar meus conhecimentos de especialista em terapia intensiva em vários seminários e cursos de aperfeiçoamento. Aí aqui tem, que eu vou colocar anexado todas as documentações a respeito disso. A Clinique GmbH ganhará em mim uma profissional comprometida, paciente e responsável, que exerce essa profissão com a mais profunda convicção. Ou seja, eu estou vendendo meu peixe aqui. Gostaria de poder ter a oportunidade, que é o gancho final, quer dizer, eu me apresentei, falei a minha motivação, eu falei por que eu sou boa para esse trabalho, tá certo? E agora, finalizando de uma maneira amigável, mas dizendo que está interessado, que gostaria de ser chamado para uma entrevista. Então, gostaria de poder ter a oportunidade de ter uma entrevista pessoal para poder descrever com mais detalhes as minhas habilidades e as minhas maneiras, e a minha maneira independente e consciente de trabalhar. Atenciosamente, aí você tem que assinar, digitalmente ou não, faz um PDF, e aqui é o que está anexado, né? O currículo, a carta de referência, certificados e diplomas. Agora, duas coisas que vocês têm que observar muito. É o seguinte, primeiro, claro, posso redigir em português? Redijam em português se vocês se sentem mais seguros, mas procurem ajuda profissional para a tradução para o alemão desta carta. Porque se confiar no Google Translator é uma armadilha, principalmente na área específica, muitas vezes as palavras são traduzidas de uma maneira incompreensível. Então, isso é uma coisa que não pega bem também, porque é a sua, digamos assim, é o seu
peixe que você está vendendo e ele já está indo com, digamos assim, já está indo mal vendido porque a carta de apresentação está com erros crassos de tradução. Então, isso é um aspecto que tem que se observar muito bem. Um outro aspecto é ótimo a gente falar da nossa motivação, mas tenham cuidado para não serem motivados demais. Por exemplo, um grande erro numa carta de apresentação dessa de motivação é que as pessoas dizem assim: comigo não tem problema que eu não dê jeito, tá? É lindo, maravilhoso, mas acontece que todo mundo sabe que ninguém é onipotente. Então, ninguém dá conta de todo tipo de problema, certo? Então, eu não posso dizer, eu me dou com todo mundo na face da Terra, ou eu resolvo todo tipo de problema, porque isso não convence, tá certo? Vai acontecer situações que você não vai ser capaz de resolver, e aí, como é que você fica? Se você já disse que era capaz de resolver tudo. Então, tem que ter cuidado para não soar também um pouco arrogante. É importante a gente saber exatamente assim, estar lá e mostrar o que a gente sabe, mas sem soar, de certa forma, arrogante. Também essa carta vocês vão poder ter acesso a ela no PowerPoint. Muito bem. Alguma pergunta que apareceu? Não, tá bem. Ok. E se a gente faz uma checklist? Quais são os maiores erros numa carta de apresentação? Os maiores erros que as pessoas fazem é justamente, como eu já tinha repetido, erros de ortografia, erros gramaticais, tá certo? Lugares comuns, quer dizer, falar generalizando muito sem entrar, digamos assim, especificamente numa área, tá certo? Iniciar a carta usando o tempo passado, então a ninguém interessa saber quando eu era criança eu sonhava em ser enfermeira na Alemanha. Desculpe, é lindo, mas para esse objetivo isso não funciona, porque ninguém está interessado em saber da sua infância. As pessoas querem saber agora, qual é a sua motivação agora, tá certo? Ou eu adorava brincar de médico ou de enfermeiro quando era criança. Você pode dizer isso quando você já estiver contratado no trabalho, aí você pode um dia, tomando um café com a sua equipe, contar anedotas pessoais a respeito disso, que são muito importantes para as pessoas lhe conhecerem melhor. Mas, no momento do recrutamento, isso é uma informação não muito relevante. E, como eu falei dos lugares comuns, quer dizer, faz parte disso também essa questão de escrever uma carta sem carisma, sem muito elan, digamos assim. Então, é muito importante, principalmente isso, se eu estou me candidatando para um hospital grande, ou se eu estou me candidatando para uma clínica pequena, ou para uma estação paliativa, ou para uma clínica infantil, seja o que for, eu não posso ter o meu material de candidatura como se fosse assim um chiclete que eu puxo de qualquer maneira e boto em qualquer lugar. Não é isso. É muito importante, os recrutadores observam muito para isso, que eu ofereça um produto que seja adequado às demandas da instituição que está contratando. Então, quer dizer, eu não posso ter um modelo só, eu tenho que desenvolver vários modelos adequados de apresentação e de material adequados justamente à demanda daquela instituição que está contratando. E a outra coisa, como eu tinha falado para vocês, é a questão da arrogância, né? Da gente não falar coisas que a gente não sabe, se acha aquela coisa, ouvir o galo cantar e não sabe aonde, como a gente diz no Ceará. Se você não sabe, então é melhor não falar. Fale apenas daquilo que você sabe, daquilo que você domina. E se você domina bem essa área, já é muita coisa, tá certo? Lembre-se disso, a Alemanha está contratando não por amizade, é porque eles estão precisando. Então, é importante você justamente se mostrar como profissional sério que você é. Ok.
algumas dicas de como descrever o engajamento, a sua motivação na carta. Então, aqui eu escrevi algumas dicas, por exemplo, como responsável na área de terapia intensiva, eu pude motivar minha equipe para dinamizar a comunicação na passagem do plantão, por exemplo, diminuindo assim o número de erros de informação. Nós recebemos até um prêmio para isso. Então, se você tem algum exemplo concreto de digamos assim, de um acontecido, de uma coisa que você alcançou dentro da sua equipe, dentro da sua equipe no trabalho aqui no Brasil, é importante descrever isso, porque é isso que faz a diferença sua em relação às outras pessoas. Aquela ter tido coragem de fazer certas coisas, ou ter introduzido um novo método, né? Então, ter sido aberto a mudanças, ter arriscado para melhorar a situação. Um outro exemplo é, quando li no anúncio da vaga, que a vaga é para uma pessoa que seja flexível, um exemplo de uma carta, né? Lembrei-me de uma situação recente, quando meu chefe me mandou, desculpa, está faltando uma mensagem pedindo para eu preparar uma curta apresentação sobre o projeto de saúde ABC, 10 minutos antes da reunião começar. Então, faltavam 10 minutos, o meu chefe, ou a minha chefe, chegou e pediu para eu preparar isso, e eu me sentei e fiz uma coisa rápida, certo? E isso mostra a minha flexibilidade, a capacidade de mudar a situação, de fazer uma coisa nova. E isso também é muito importante para um recrutador. Então, pensem justamente quando vocês escreverem a carta de motivação, vocês estão querendo justamente que eles se interessem por aquilo que vocês alcançaram, os pontos positivos que vocês têm na carreira pessoal de vocês, aliás, profissional de vocês. Ok. Muito importante para quem já está aprendendo alemão, eu coloquei na estante virtual também, no Padlet, uma parte com exercícios em língua alemã, tendo como pano de fundo, como tema,